Salmo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqui termina o Salmo 2. Ouça agora uma pequena reflexão. O Salmo 2 é um dos salmos mais conhecidos e poderosos messiânicos da Bíblia. Ele aborda a soberania de Deus sobre as nações e a autoridade do seu Filho, o Messias. Esse salmo pode ser dividido em 4 partes principais, que expressam uma mensagem profética sobre a rebelião das nações e a resposta divina. Abaixo está uma explicação versículo por versículo. Versículo 1. Rebelião das nações, do versículo 1 ao 3. Verso 1. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Aqui, o salmista fica perplexo ao ver que as nações se rebelam contra Deus, tentando planejar algo inútil, já que a vitória de Deus é certa. Verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos explorar mais profundamente o Salmo 2, examinando suas implicações teológicas, messiânicas e sua relevância para os leitores cristãos. Contexto e estrutura. O Salmo 2 é tradicionalmente visto como um salmo real, possivelmente associado à coroação de um rei israelense, talvez Davi ou Salomão, mas que ultrapassa o contexto histórico imediato para apontar para algo maior. O futuro reinado do Messias, o Cristo. Ele faz parte de um grupo de salmos conhecido como salmos messiânicos, que são lidos pelos cristãos como uma profecia sobre Jesus Cristo. A estrutura do salmo é clara, dividida em 4 capítulos de 3 versículos cada, o que facilita sua leitura e compreensão. Versículos 1 ao 3. Rebelião das nações contra Deus. Versículos 4 ao 6. A resposta divina. Versículos 7 ao 9. O decreto do Filho. Versículos 10 ao 12. Advertência às nações e chamada à submissão. Agora vamos aprofundar o significado de cada uma delas. A rebelião das nações. Esses primeiros versículos capturaram o estado de rebeldia da humanidade. As nações e seus governantes são descritos como conspirando contra Deus e seu ungido. Na teologia cristã, o termo ungido, em hebraico, significa o Messias. Em grego, Cristo refere-se a Jesus, o Filho de Deus. Essa rebelião é interpretada como o pecado da humanidade que se manifesta de várias formas: resistência à autoridade de Deus, orgulho e exclusão das leis divinas. A pergunta por que se amotinaram as nações ecoa a perplexidade diante dessa rebelião. Do ponto de vista bíblico, e tolo e infrutífero rebelar-se contra o Criador do universo. Isso ressalta a insensatez da humanidade em tentar desafiar a autoridade de Deus. Esse trecho pode ser lido como uma crítica à tentativa constante da humanidade de autossuficiência, desconsiderando a necessidade de dependência de Deus.